Você já aceitou Jesus Cristo, viveu uma vida de oração, adoração, jejum, mas já se perguntou uma vez por que você ainda sofre? Ou por que as pessoas ainda sofrem por falta de emprego, doenças, este tipo de crises, assim, seja na família, lutas internas? Por que será? Deus esqueceu de você? Vamos à Bíblia para entender que o sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes faz parte do plano de Deus para algo maior em nossas vidas. Há respostas, há consolos, há esperança. Vamos dividir o vídeo em partes. Primeiro é que você deve entender que vivemos em um mundo caído. O primeiro ponto que será a raiz do sofrimento, o pecado original. Em Gênesis capítulo 3, após a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e com ele vieram as consequências por escassez, enfermidade e morte. Em Gênesis 3, versículo 17 a 19, a palavra me diz assim: maldita é a terra por tua causa, e assim em diante, comerás com dor todos os dias da tua vida. Então devemos saber que o sofrimento já entrou na vida desde a antiguidade. Que nem como se fosse uma promessa que o Senhor já fez nesta vida. Em segundo lugar, temos o sofrimento, é parte da condição humana. Todos justos ou injustos vivem nesse mundo caído. Os filhos de Deus não estão imunes às consequências gerais do pecado. Temos como referência o livro de Romanos 8, versículos 22 a 23. Sabemos que toda a criação geme esperando a redenção do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a redenção do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o sofrimento faz parte das nossas vidas diárias. Se vivemos sem sofrimento, vamos esquecer que Deus existe. Não haverá necessidade de nós buscarmos a esse Deus. Não haverá necessidade de buscarmos a Ele dia após dia. Se a nossa vida estará feita, como nós vamos lembrar de orar? Como nós vamos lembrar de jejuar? Então é necessário um pouco de sofrimento em nossas vidas para que nós possamos reconhecer que Ele existe, buscar a Ele cada vez mais. Não que Ele seja um Deus mãos que quer ver seu povo sofrer, não, mas para que seu povo o adore e reconheça que Ele é Deus e que Ele tudo pode, porque assim a palavra dele nos diz em Filipenses capítulo 13, que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece ou naquele que nos fortalece. 3. Jesus avisou que enfrentaríamos dificuldades. No livro de João 16:32, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sendo que eu venci o mundo. Receber Cristo é o começo de uma jornada de fé em nossa vida. Não é o fim dos problemas, nem o começo de problemas, mas sim a diferença é que agora você tem um Consolador ao seu lado. Você tem Cristo, o Redentor, para solucionar seus problemas, o Redentor dia após dia sobre o seu lado. Parte 2. Propósito de Deus no sofrimento. O primeiro propósito, o sofrimento como ferramenta de transformação. Deus usa a sua dor para nos moldar. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações nos refinam. Temos como referência o livro de Romanos 5, versículo 3 a versículo 4. A tribulação produz perseverança e a perseverança caráter aprovado por Deus. Temos como exemplo Paulo. Paulo teve um espinho na carne, uma dor que não foi removida apesar das suas orações, mas ele tirou o veneno. Temos como referência o livro de 2 de Coríntios 12:9, que o Senhor diz: a minha graça te basta. O sofrimento manteve humilde e dependente de Deus. Como segundo exemplo, Tiago e a maturidade espiritual. Em Tiago, versículos 2 a 4, tendo por motivo de toda alegria, as provações produzem perseverança. A fé não é provada na bonança, mas no vale. Ou seja, a fé não é provada nos dias bons, a fé é provada nos dias maus. Então, é necessário os dias maus para que a nossa fé seja provada. É necessário os dias maus para que possa se ver mesmo se você é cristão ou não. Porque não vale você nos dias maus dizer que é cristão, mas quando dia mau chegar, você desistir. E temos como parte 3, sofrer não é falta de fé, porque muitos têm isso, dizer que se alguém está a sofrer é porque Jesus o abandonou, ou seja, Deus abandonou. Assim temos como exemplo bíblico a vida de Ló. Quando o sofrimento chega na vida de Ló, as pessoas aconselhavam a ele a deixar Deus, a abandonar a fé dele, mas Ló, reconhecendo que existia um Deus acima de todas as coisas, ele não desistiu. Assim como sofrer não é falta de fé, temos o primeiro ponto refutando um erro comum. Muitos acreditam que o crente verdadeiro não pode adoecer ou ter problemas financeiros, assim, coisas do tipo, mas isso não é bíblico. A fé não é mágica. A fé é um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, temos heróis da fé que sofreram imensamente. Em Hebreus 11, versículo 35 a 38,
Diz assim: outros foram torturados, padeceram escárnios, eram homens e mulheres aprovados por Deus, mesmo sem livramento terreno. Ou seja, os problemas não são algo que começou agora, desde a antiguidade eles já existiam. Terceiro exemplo, o próprio Jesus Cristo também sofreu. Em Isaías 55, versículo 3 a 5, diz assim: o homem de dores, experimentado no sofrimento, ele foi rejeitado, traído, espancado, crucificado, sem nunca pecar. O sofrimento dele trouxe nossa salvação. Temos o exemplo 4, que é sofrer por ser justo. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: melhor é sofrer fazendo o bem, se for a vontade de Deus. Às vezes o sofrimento vem porque estamos no caminho certo, não necessariamente porque estamos no caminho errado, como muitos acreditam. Em quarto lugar, temos esperança no meio da dor. Primeiro você deve entender que Deus está conosco no sofrimento. Ele não nos abandona no vale. Temos a palavra de Deus no livro de Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E em Isaías 43, versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O segundo é: Deus trabalha mesmo quando não vemos ou não reconhecemos. Temos como referência o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele transforma a dor em um propósito, o caos em crescimento, as cinzas em beleza. 3. Promessa de um futuro sem dor. Apocalipse 21. Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. A dor de hoje não se compara com a glória que há de vir. Temos como referência o livro de 2 de Coríntios 4:17. Nos diz assim: nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O sofrimento não é a ausência de Deus, mas muitas vezes é onde mais sentimos sua presença. Ele não prometeu um caminho fácil, mas sim que estaria conosco até o fim. E quero deixar aqui um apelo para você. Se você está passando por um tempo difícil, confie em Deus. Ele está usando até isso para te fortalecer. Não desista. Ele te ama, te sustenta e tem um propósito glorioso para a sua vida. Deixe seu pedido de oração aqui. No próximo vídeo estaremos orando por você. E shalom, até ao próximo vídeo. Obrigado por nos assistir.